E depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, é o fim da linha do Gerson no Flamengo? O jogador vai deixar o Mengão? E se o Zenit pagar a multa, ele vai jogar o Super Mundial ou não? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre 4 jogadores que foram promovidos, vou trazer o boletim médico, a real situação de De La Cruz, Gonzalo Plata, vou falar também do Pedro, que está sendo preparado aí para chegar na melhor forma no Super Mundial de Clubes e trazer todos os bastidores da apresentação de Jorginho, novo reforço do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, todos os dias passam mais ou menos umas 30 mil pessoas aqui pelo canal e não são inscritas. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, dá uma olhada. Se você, até você que já é inscrito, dá uma olhada aí, vê se você continua inscrito, porque às vezes tem uns bugs e as pessoas se desinscrevem assim, automático. Dá uma olhada, vê se você continua inscrito. Se não tiver, você se inscreve aí de novo. E você que não é, se inscreve. E quem já é inscrito, não esquece de dar o like. Lembrar vocês da mudança que teve no Aeroflá. Deixa eu começar o vídeo falando sobre isso. Por quê? O Aeroflá estava inicialmente marcado para as 3 horas da tarde na quarta-feira, dia 11. Porém, houve uma mudança. O Flamengo vai sair mais tarde do Ninho do Urubu. E o Aeroflá, que estava marcado para as 3 horas da tarde, mudou para 6h30 da noite. Então, a partir das 18 horas, nós vamos começar a nossa transmissão do Aeroflá. Então, ó, 18 horas, você já tem um encontro marcado comigo, transmissão desse Aeroflá que promete ser, sem dúvida, o maior Aeroflá da história, que o Flamengo vai buscar o mundo novamente. Ó, 18 horas, quarta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui no canal, tá certo? Quarta-feira, às 18 horas, eu espero todos vocês. Bom, por isso que eu falo que é importante se inscrever, né? Porque aí você vai receber a notificação e aí você vai poder acompanhar junto com a gente. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a apresentação do Jorginho. O Jorginho foi apresentado hoje oficialmente no Ninho do Urubu como novo reforço do Flamengo. O jogador que chega para reforçar o setor de meio campo. E ele confirmou aquela informação de que está sendo feito com ele um trabalho intensivo, um trabalho massivo de técnicas e táticas. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, que ele entre no ritmo da equipe. Ele falou que o próprio Felipe Luiz chamou ele na sala dele, mostrou alguns vídeos, mostrou alguns lances, mostrou alguns posicionamentos e comportamentos que ele gosta que o jogador que joga na posição do Jorginho tenha dentro do campo. E o Jorginho falou que já está se esforçando para poder chegar, né, a esse nível aí que o Felipe quer. Ele disse que é muito parecido com o que ele já fazia lá na Europa. Tomara que ele consiga estar em plena forma o mais rápido possível. Bom, mudando de assunto, falar agora do boletim médico do Flamengo. Isso porque o Pedro está fazendo um trabalho constante para poder atingir aí a melhor forma física. Chegou e já tem muito trabalho, muita coisa para ele poder atingir a melhor forma física. Trazer uma boa notícia. De La Cruz já treina sem restrição, não preocupa, é capaz de estar aí 100% no Super Mundial. Gonzalo Plata não foi a campo no jogo do Equador, voltou ontem para o Rio de Janeiro e segue fazendo trabalho de fisioterapia. O Felipe Luiz, ele vai contar com um elenco completo para o Super Mundial. A probabilidade é que não tenha nenhuma restrição e que todos os jogadores estejam à disposição do treinador. Antes de eu falar dessa situação do Gerson, muita gente perguntando, Flazoeiro, é o fim da linha para o Gerson vai embora do Flamengo, o Zenit vai pagar multa? Antes de eu falar disso, deixa eu falar sobre isso aqui, porque o Flamengo decidiu subir 4 jogadores do Sub-17 para treinar no time Sub-20 e também ser relacionados para a equipe Sub-20. A ideia
é que se esses jogadores começarem a não jogar no sub-20, que eles voltem a disputar jogos pelo sub-17. Mas, teoricamente, o próprio José Botto foi quem promoveu os jogadores junto com Álvaro e também com o técnico Nuno Campos, que é o treinador do sub-20. Vale lembrar, gente, que o sub-17, do sub-17 para baixo, não é competência do José Botto. O Botto, ele cuida do profissional e do sub-20. Então, por isso que o Botto foi quem foi lá, assistiu alguns jogos e pescou esses jogadores no sub-17, promovendo eles para o sub-20. E aí são eles, o goleiro Dudu, o zagueiro Daniel Churran, o meia Jefinho e Ryan Roberto. São os jogadores que foram promovidos do sub-17 e para o sub-20. Tomara que eles continuem aí, tomara que eles consigam, né, desempenhar bem no sub-20, fazer bons jogos e conseguir permanecer no 20 para daqui a pouco, se Deus quiser, já estarem jogando na equipe profissional. Bom, vou falar agora do Gerson, porque foi o que movimentou a tarde hoje. Gente, eu vou dizer uma coisa. Tem um ditado que diz assim, a minha mãe falava muito disso: dinheiro não leva desaforo para casa. E essa notícia do Gerson, isso foi falado já tem algumas semanas pelo Fabrício Lopes, do Verdade Vermelho e Preto aqui no YouTube. Ele também escreve uma coluna lá no Jornal O Dia, e ele já tinha falado disso há algumas semanas atrás, desse interesse, dessa negociação com o Zenit. E por que eu digo que tem esse ditado que dinheiro não leva desaforo para casa? Porque, cara, a informação é que o Gerson vai ganhar um salário astronômico lá, se não me engano, 3 ou 4 milhões de reais por mês. O Flamengo não tem condição de pagar esse salário para ele. Aí o Júlio trouxe as informações que ele vai ganhar por gol ou assistência 25 mil euros. A cada 5 pontos que o Zenit conseguir no campeonato local, ele vai ganhar 30 mil euros. Bônus de não transferência em cada janela, ou seja, tem uma janela, se ele não sair, ele ganha 500 mil euros. Aí tem outra, se ele não sair, mais 500 mil euros. Aí tem outra, se não sair, mais 500 mil euros. Carro e casa sem custos, tudo por conta do clube. E se ele for convocado para a Copa do Mundo no ano que vem, ele ganha 150 mil euros. Ou seja, é muito dinheiro. E assim, o que o Gerson vai abrir mão para ganhar esse dinheiro? Ele vai abrir mão do momento que ele está vivendo no Flamengo, capitão da equipe, é um dos jogadores mais importantes do elenco, titular do Flamengo, absoluto, titular na volância, titular na ponta direita, é um jogador que é titular. Ele vai abrir mão da seleção brasileira, porque dificilmente ele vai continuar no radar da seleção brasileira, ele vai ter que se destacar muito lá para continuar no radar ali da seleção brasileira, então ele pode estar abrindo mão até de uma Copa do Mundo, mas por um outro lado, ele vai estar ganhando o maior salário da sua carreira. Eu vou dizer qual é a real situação disso. Hoje saiu a informação de que o Zenit já avisou que vai pagar a multa e que vai tirar o jogador do Flamengo. Eu queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa, já se fala até em pagar essa multa na terça-feira, dia 10, que é quando abre a janela lá na Rússia. Eu queria saber a sua opinião. Se o Zenit pagar a multa antes do Mundial, você levaria ou não o Gerson para o Mundial? Você colocaria ou não o Gerson para jogar no Mundial? Por que eu estou falando isso? O jogador já vai estar vendido se o Zenit realmente pagar a multa. Paga a multa, leva o jogador chega lá, ele vai querer dividir uma bola? Vai querer botar um pé numa bola? Tipo, já não é mais do Flamengo. Já não faz mais parte do Flamengo. Então, tem essa questão aí envolvendo a situação do Gerson, que é um ponto de interrogação que está aqui na minha cabeça e eu queria dividir com vocês. Se o Zenit pagar a multa, o Flamengo não tem como fazer absolutamente nada. O Flamengo não tem como fazer absolutamente nada. A decisão, ela fica toda nas mãos do jogador. Aí vai caber ele aceitar ou não a proposta do Zenit. E, pelo que se fala, o pai do jogador, o staff do jogador, já combinou com o Zenit. E assim, na questão salarial, na questão de tempo de contrato, em todas as questões, teoricamente está tudo resolvido. Então só falta realmente o Zenit pagar essa multa rescisória de 25 milhões de euros. O Zenit tentava até negociar e convencer o Flamengo a aceitar o valor de forma dividida. O
Flamengo bateu o pé e disse que não, só aceita se for pago à vista. O Flamengo quer a multa do Gerson à vista. Tá certo, bate o pé e não aceita. Os caras não facilitam em nada pra gente lá. Então a gente não tem que facilitar em nada pra eles aqui. E tá tudo bem. Já que eles não facilitam pra gente, a gente não facilita pra ele. E aí cabe ao Gerson querer entender. Ele quer abrir mão da torcida do Flamengo, da idolatria no Flamengo. Da idolatria eu acho que não, mas do momento que ele vive no Flamengo, seleção brasileira, tudo isso, pra ir pra lá, cara, é a vida dele. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E aí a decisão é ele quem vai tomar. Mas a opinião que eu quero saber de vocês é, se o Zenit pagar a multa terça-feira, você leva ou não ele pro Super Mundial? Você, se fosse o técnico Felipe Luiz, contaria ou não com ele no Super Mundial? Coloca nos comentários, quero saber a opinião de cada um de vocês e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, é muito importante pra gente. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!